Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus no telão, em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao 8, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos nessa posição, Senhor, de alguém que tem grande expectativa em Ti, Senhor. A nossa expectativa, Senhor, não está em homens, eu creio que a expectativa da Tua igreja, Senhor, não está em mim, assim como a minha expectativa também não está em mim, Senhor. Toda a nossa expectativa está em Ti e naquilo que o Senhor vai falar conosco, aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor vai fazer. Por isso, meu Deus, eu quero me colocar, Pai, nessa posição de servo, de alguém, Senhor, que deseja ardentemente ser usado pelo Senhor, Pai, para comunicar as Tuas verdades. Aquilo, meu Deus, que o Senhor já falou ao meu coração, aquilo que o Senhor já comunicou ao meu coração, Pai. Me dá graça, Senhor, me dá graça nessa noite para comunicar, Senhor, a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo vivifique, Senhor. Traga vida, Pai, a cada palavra que for liberada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu posso ouvir um amém mais alto, mais forte? Um aplauso a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus vai falar muito e poderosamente conosco. Faça exatamente como nós oramos. Coloque toda a sua expectativa em Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olhando para esse texto que nós acabamos de ler, eu quero rapidamente contextualizar esse texto para que você possa entender com mais clareza. Há aproximadamente um ano atrás, eu trouxe uma palavra para a igreja aqui falando sobre orgulho, né? E hoje o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração que eu diria que é complementar a esse tema. Mas antes, vamos olhar para esse texto e entender qual era a situação ali. Paulo está aqui falando, né, a igreja de Filipos, a igreja aos filipenses, e para a gente entender o que estava acontecendo ali, vamos voltar um pouquinho, talvez ali alguns capítulos antes, porque Paulo foi levado pelo Senhor para aquela região. Antes, ele até fez algumas tentativas de ir para uma outra região, ele tentou pregar na Ásia, tentou pregar na Bitínia, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o impediu de ir para esses lugares. E quando ele estava em Troade, ele teve uma visão de um homem macedônio, o convidando para ir para aquela região. Então ele atravessa o mar ali, vai a essa região, né, o portal da Europa ali, vamos dizer, e ele passa por algumas cidades, e uma dessas cidades é Filipos. É aqui em Filipos que ele prega inclusive para uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, que você já deve ter ouvido falar dessa história. E aí Lídia se converte, sua família se converte, e ali muitas pessoas são alcançadas por Jesus, mas Paulo também sofre grande perseguição ali naquela região. Para nós entendermos o que era Filipos, Filipos era uma colônia romana, né? Então toda aquela região da Europa ali, ela era dominada, né, pelo Império Romano, fazia parte do Império Romano, e havia uma cultura muito forte, né, essa cultura romana, a cultura que tinha sido herdada também dos gregos, muito forte, no sentido de uma busca por status, uma busca de posição, esse status social, isso era algo que importava muito para aquelas pessoas naquela região. Então, sempre que você lê essas cartas de Paulo, essas igrejas que ficavam nessa região, você vai ver uma tônica de Paulo um pouco combatendo isso, né? Combatendo essa coisa do orgulho, da busca pela posição, do status. E qual é a mensagem que Paulo traz aqui? Paulo fala, olha, olhem para Jesus, olhem para Ele e aprendam com Ele, aprendam com o exemplo dele. E essa palavra de Paulo para aquela igreja, para aqueles irmãos, confrontava muito, porque ia contra
isso que eles buscavam tanto, né, que era essa coisa do status. Tinham muita dificuldade de caminhar, de viver uma vida de humildade. Afinal de contas, o Evangelho prega exatamente isso, né? É um Jesus que, como o texto de Paulo diz, mesmo sendo Deus, ele não tomou, não deu uma carteirada, ele não usou dessa prerrogativa de ser Deus, mas se colocou numa posição de servo. Então, para aquela igreja, para aquelas pessoas, quando ouviam falar que Jesus, o Messias, havia sido morto numa cruz, em uma situação de tal humilhação, isso era para eles chocante. E é isso que Paulo está ensinando e falando aqui. Eu vou voltar a alguns versículos do texto que nós lemos, só para você entender o que Paulo estava falando. Olha, no versículo 3, ele diz: não sejam egoístas, e nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Versículo 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Então, entenda o contexto, que Paulo está batendo aqui, está falando contra o orgulho, está falando contra essa expectativa de uma igreja de ser reconhecida, de ocupar um lugar de destaque, né, de pessoas que têm esse coração e têm essa mentalidade. Então, hoje eu quero falar com vocês exatamente a respeito disso, a respeito da humildade. Por que a humildade ela é apontada não só por Paulo, né, mas pelo próprio Jesus, que com a sua vida pregou essa mensagem? Por que a humildade é uma virtude que deve ser buscada? Por que nós devemos buscar tal virtude? Então, esse é o tema da palavra da reflexão que eu quero trazer para vocês aqui hoje: humildes como Jesus. Vamos olhar para o exemplo de Jesus, para a vida de Jesus e tentar entender e aprender um pouco sobre essa virtude. O próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, verso 3, na versão Almeida Revista e Atualizada, ele traz essa palavra para definir aqui, né? Quando ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é muito interessante porque você que conhece esse texto, né, ali no Sermão do Monte, a humildade, quando ele fala do humilde de espírito aqui, essa virtude ela é colocada como a primeira de todas as virtudes. Por que Jesus traz a humildade como a primeira? Então, a humildade ela é a primícia dessas virtudes. Eu não vou dizer que ela é a mais importante, Paulo destaca, né, o amor como sendo a mais importante, o que permanece, mas a humildade, sem dúvida, é a primeira, porque humildade fala de dependência total de Deus, fala de eu me colocar em uma posição onde eu estou abaixo, onde eu me coloco em um lugar de receber, onde eu abro mão do controle e eu reconheço o domínio, o governo e a liderança de Deus sobre a minha vida. Sem eu ter a humildade, sem eu desenvolver essa virtude da minha vida, seria impossível eu desenvolver qualquer outra virtude das que Jesus apresenta aqui em Mateus 5. Andrew Murray, meu Deus, que inglês perfeito, sem sotaque, vocês viram? Ele diz o seguinte sobre a humildade, né? Tem uma frase dele que diz: a humildade aqui é a primeira das virtudes o texto de Andrew Murray, cadê? A humildade é o lugar de inteira dependência de Deus. É o primeiro dever da criatura. É a raiz de toda boa qualidade, pois possibilita o homem a receber o poder e o agir de Deus constantemente. Aleluia! Você está comigo aqui? Você entende, então, por que Jesus coloca aqui a humildade como a primeira das virtudes? Para você ter uma ideia que em outras versões, nesse texto aqui de Mateus 5,3, talvez até na sua versão da sua Bíblia, você está olhando aí agora, e ela traz, para essa expressão, ele coloca pobres de espírito, né? Talvez na sua versão aí diz isso agora, bem-aventurados os pobres de espírito. Por que pobres de espírito? De fato, a palavra aqui é pobre mesmo. A palavra aqui é do grego pitochos, que é a mesma palavra usada para mendigo, ou seja, é uma pessoa destituída de riqueza, de influência, de posição, de honra.
Por que Jesus usaria essa palavra? Não é a pobreza no sentido da escassez de recursos, da falta de dinheiro, não é isso, mas é a pobreza espiritual, é essa posição de reconhecer a sua dependência total de Deus, é de você olhar para Deus e dizer, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu sou totalmente dependente da tua graça. Jesus está dizendo, bem-aventurados são esses que reconhecem total dependência de Deus. Bem-aventurados são esses que reconhecem que não são absolutamente nada sem Deus. É isso que Paulo está falando, é isso que Paulo está nos exortando aqui, né, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, está dizendo, olhem para Jesus e aprendam com ele a lição da humildade. Aprendam com ele a lição da humildade. Amém? Vamos olhar para ele e aprender isso. Nós não podemos fazer como um homem, né, como um homem que estava falando para o outro que ele era um cara muito humilde. E aí o outro disse, é mesmo, rapaz, tu é humilde? Ele disse, sou. Até escrevi um livro sobre as 10 pessoas mais humildes, como eu me tornei a número 1. E treinei os outros 9. Logo no primeiro capítulo do livro, eu falo sobre o único erro que eu cometi na vida, que foi um dia que eu pensei que eu tinha errado. Então, a humildade, ela não pode ser como a desse cara, amém? Talvez seja um bom ponto de partida, então, a gente pensar em o que não é humildade. Antes de nós entendermos o que é humildade, e aprendermos com o texto que Paulo está falando aqui, vamos pensar no que não é humildade. Primeiro, a humildade, ela não é autodepreciação, como alguns pensam. Humildade, irmãos, não é colocar uma roupa, é andar maltrapilho, né? Andar ali, talvez mal vestido, o cabelo despenteado. E aí, porque às vezes você pergunta para a pessoa e ele diz, não, mas é porque eu sou uma pessoa humilde. Humildade não tem a ver com isso. Sabe aquela pessoa que você elogia ela, né? De repente, o Hernani aqui está tão bem trajado, um cara elegante. Elogias, o que você faz? Obrigado, meu irmão, obrigado. Amém. Não tem nada de orgulho em receber um elogio sincero, amém? Quem está comigo aqui concorda? Mas tem pessoas que você faz um elogio, meu irmão, você está muito elegante, muito bonito, ele diz o quê? São seus olhos. Não precisa se depreciar, não precisa, para eu ser humilde, eu tenho que estar me rebaixando e falando mal. Não, irmão, sabe por quê? Porque você é obra-prima do Criador, você é obra do Criador, você é a obra perfeita de Deus, você é dele. Então, imagina o seguinte, imagina se Deus te deu lá seu carro, Deus te deu o seu carrão, e aí você está falando, rapaz, essa lata velha, esse carro velho, foi Deus que te deu, então não deprecie, amém? Da mesma forma, não se deprecie, porque isso não é humildade, isso não é humildade. Segunda coisa, humildade não é sinônimo de pobreza. Entenda aqui que eu não estou falando que a pobreza é boa ou má em si mesma, mas não é sinônimo de pobreza, não é sinônimo de escassez, não é sinônimo de falta. E às vezes dentro do nosso senso comum, até parece que enraizado na nossa linguagem, né? Na nossa linguagem, que às vezes a gente fala, fulano veio de uma família fulano é tão humilde, né? Hoje pela manhã eu citei o exemplo, em 2013, eu levei a Pieira para conhecer meus familiares, lá no sul do Pará, irmãos. Eu sei que isso te choca, porque alguns pensam que é sul do Maranhão, mas sul do Pará, onde eu nasci, lá em Jacundá. E aí, no carro, nós fomos nas fazendas, né, assim, visitar meus parentes que moram em fazenda, E aí o pessoal recebia a Pieira com tanto amor, com tanto carinho, mas assim, casas com o chão de barro, aquele barro batido, né, com o fogão, né, de barro, o filtro de barro. E aí, quando nós saímos de lá, a Pieira fez um comentário, ela falou assim, amor, fiquei admirado com a casa daquela tua prima, porque você olhava lá na prateleira, as panelas de alumínio, e dava para você se enxergar na panela de alumínio, de tão limpo, de tão, né, areado que chama, né? Quase o nome da Ariane ali. Né? E isso para mim fala muito, sabe por quê, irmãos? Porque não tem a ver com a falta de recursos, né? Você pode ter muito pouco recurso, mas mesmo assim tem uma postura, uma atitude nobre, não é verdade?
Então, humildade não é sinônimo de pobreza, não é sinônimo de escassez, né? Então, o que é a humildade? O que é a humildade? Vamos para o texto e vamos entender o que Paulo está falando através do exemplo de Jesus, porque nós vamos aprender olhando para Jesus, olhando para Ele. Primeira coisa, humildade é esvaziar-se a si mesmo. É esvaziar-se a si mesmo. Filipenses 2, 5 ao 7, vamos ficar nesse texto aqui, se você tiver com sua Bíblia aberta, permaneça. Então ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas, me ajude, esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Eu acho interessante porque o próprio apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso. Veja que quando Paulo se converteu, Paulo, irmãos, era alguém letrado, era um cara que podemos dizer que ele tinha várias faculdades, ele era um cara, né, diplomado, se formou na maior escola ou aos pés de um dos maiores nomes, das maiores famílias de mestres rabinos do judaísmo da sua época, né, com Gamaliel. Então, ele era um cara que tinha uma alta posição, né, tinha status dentro do meio judaico, ele se converte. Então, você nota que há um processo de esvaziamento no próprio Paulo, Vamos acompanhar comigo o que a gente vê nas Escrituras? Quando você pega as cartas que Paulo escreveu e coloca elas em ordem cronológica, nós percebemos que Paulo ele vai mudando a forma como ele se apresentava, a forma como ele falava de si mesmo. Veja, em Gálatas capítulo 1 e o verso 1, diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Aleluia! Você não está falando com qualquer um não, rapaz, aqui é o apóstolo Paulo, da parte de Deus, não é nem de homens. Mas vamos acompanhar mais um pouquinho. Então a gente segue. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Olha como ele já diz. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Então agora já não era mais apóstolo da parte de Deus. Agora ele já era o menor dos apóstolos. Aí a gente segue um pouquinho mais, Efésios 3 e 8. Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você está acompanhando comigo? Mas não para por aí. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 16, ele diz, sou grato para que aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Olha só, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você consegue acompanhar e ver esse processo de esvaziamento? Então, me ajuda aí. Paulo começa como? O apóstolo. Depois ele vai para menor dos apóstolos. Depois é o menor dos santos. A igreja tem gente top aqui, mas eu sou o menor. Mas depois, não para por ele, diz, eu sou o principal dos pecadores. O que é isso, irmãos? O que a gente vê aqui? Nós estamos vendo que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos quem Ele é e quem nós somos de fato. Mais nós reconhecemos essa posição de total dependência, irmãos. O que Paulo está fazendo aqui não é se depreciar, é reconhecer uma realidade. É uma realidade, essa é a nossa posição, a nossa natureza está nessa posição de pecadores. Nós somos dependentes de Jesus, irmãos. Sem Ele, quem nós somos? E às vezes nós permitimos que o orgulho nos leve a uma posição mais altiva e de achar que nós somos alguma coisa e de sermos exigentes quanto ao que nós devemos ou não receber. Irmãos, quanto mais nós caminhamos com Jesus, quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós nos esvaziamos, mais esse esvaziamento acontece e nós reconhecemos o quanto nós precisamos, o quanto nós carecemos de Deus.
Nery, como que eu vou me esvaziar? Como é que esse esvaziamento ele acontece? Vamos acompanhar. Primeiro, nós precisamos entender o que é que impede, o que está ocupando espaço no meu coração e que está impedindo que eu me encha mais de Deus, que eu receba mais de Deus na minha vida. O que está ocupando esse espaço? Vamos pensar que, eu não sei se é só comigo que acontece, né? Afinal de contas, eu não tenho um iPhone 25 com 300 mega, giga, ultra white bytes no meu celular. Então, quando às vezes eu vou, né, fazer um registro, aí aparece aquela mensagem no meu celular. Qual é a mensagem que a gente não gosta de ver lá? Armazenamento cheio, né? Aí lá vai você ver na sua galeria o que é que você exclui, né? O que é que está ocupando espaço ali, não é assim? Eu também não sei você, mas quando eu olho na minha galeria, lá 90% das coisas ali são minhas fotos, meus vídeos, está lá a cara do Nery. Fazendo uma comparação, se eu posso trazer isso para o lado espiritual, irmãos, às vezes é isso. Às vezes o Espírito Santo ele quer derramar algo sobre você, mas nós estamos com o nosso armazenamento tão cheio de nós mesmos, nós estamos tão cheios de nós, que não tem espaço para receber mais dele. Talvez, espiritualmente falando, está aparecendo constantemente essa mensagem, né? Armazenamento cheio, armazenamento cheio. Então nós precisamos liberar espaço. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver, Senhor, o que é que eu preciso tirar de dentro de mim aqui? O que é que está preenchendo esse espaço, que não está deixando eu crescer, eu avançar, eu me aprofundar mais em Ti? O que está acontecendo? Paulo, inclusive, ensina isso aos Filipenses, um pouquinho adiante do texto que nós lemos, no capítulo 3, versos 13 e 14, ele até diz, olha, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que ele estava dizendo talvez era, eu esqueço daquelas coisas que estão ocupando espaço dentro de mim, que é talvez quem eu era, o que eu era, né, para eu achar que eu mereço alguma coisa, ou deva ser reconhecido. Eu esqueço dessas coisas. Né, eu tiro isso, eu esvazio, eu tiro de dentro do meu HD aqui, eu estou me esvaziando, e aí eu corro na direção de Deus, na certeza de que eu vou receber esse prêmio, na certeza de que vai ter espaço para Deus derramar em mim, sempre que Ele quiser. Amém? Talvez Deus trouxe você hoje aqui para ouvir isso, irmãos. Eu sei que talvez é uma mensagem dura, como a Lorena falou aqui agora há pouco, mas é uma mensagem necessária que nós precisamos ouvir. Quanto de você está aí ocupando espaço, que Deus agora talvez, que o Espírito Santo agora talvez esteja dizendo, filho, se esvazie, tira isso de dentro de você, porque isso está ocupando um espaço aí, e isso é desnecessário, isso é desnecessário. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Eu fiquei muito feliz hoje pela manhã, porque assim, para mim foi alguns sinais que Deus deu, de que realmente Deus queria falar isso conosco hoje como igreja, né? A gente chegou hoje pela manhã para orar, e um irmão conduziu a oração ali, a oração dele foi toda em cima disso, né? Dizendo assim, que Jesus cresça, que eu diminua, e Deus quebra o nosso orgulho, e eu fiquei tão maravilhado, porque nós, né, não falamos, não divulgamos o tema da ministração nem nada. Aí depois a gente vem o louvor de hoje também, que não foi nada combinado, mas essa palavra, né, essa oração dessa canção, nós cantamos aqui, né, e diz, Jesus, quebra o meu orgulho e me faz olhar para a cruz, tira a dureza do meu coração, de joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga a minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, de beber do vinho e partilhar do pão. Irmãos, essa tem que ser a nossa oração, dizendo assim, Deus, joga essa minha carne ao chão, joga a minha carne ao chão, eu preciso me esvaziar. O que mais que eu tenho que fazer para eu me esvaziar, para eu liberar espaço dentro de mim? Irmãos, viva como alguém que foi crucificado com Cristo. Viva como alguém que foi crucificado com Cristo. Eu gosto de pensar que um morto ele não sente, um morto ele não fica buscando reconhecimento, um morto não se importa se alguém aplaudiu, elogiou. Um morto não está interessado com nenhuma dessas coisas, ok? Vocês estão comigo aqui? E o que acontece quando nós nos expomos ao Evangelho? Irmão, o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre morrer. O Evangelho é sobre morte. Então, quanto mais eu caminho com Deus, eu vou percebendo o quanto eu preciso morrer. Eu preciso morrer.
Talvez o que esteja impedindo você de receber mais de Deus, de se esvaziar, é porque você está vivo demais. Com muito carinho, e eu prometo que é só a única vez que eu vou fazer isso nessa mensagem, olha para quem está do seu lado e diga assim, com muito carinho, olha nos olhos dele e diga assim, ó, morra. Amém? Com carinho, irmãos, com carinho. Nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos morrer, nós precisamos reconhecer isso. Paulo diz em Gálatas 2:20, ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos morrer, irmãos, nós precisamos morrer. O Evangelho implica em morte, tem que ser um esvaziamento completo. De outra forma, nós jamais vamos experimentar dessa vida abundante que Deus promete nos dar. Eu preciso estar me esvaziando, amém? Mateus 15:16-25, o próprio Jesus diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O Evangelho é isso. Nós precisamos trilhar esse caminho diariamente. E a nossa oração tem que ser essa, Deus me ajuda a me esvaziar. Me ajuda a me esvaziar. Me ajuda, Senhor, a viver nesse lugar, nessa posição, onde eu não vou estar o tempo inteiro querendo aplauso, reconhecimento, ou que eu vou ficar me ofendendo porque alguém não lembrou meu nome. Eu até mencionei esse texto hoje pela manhã, quem estava em São Paulo na conferência, esse ano, amém? Teve um momento lindo lá, que foi o compartilhamento dos vídeos das igrejas, né, em todo o Brasil, aleluia, e aí foi passando os vídeos das igrejas, e eu falando assim no meu coração, eita glória, vai passar já a de Palmas, né, a gente tem uma mídia top, e eu sei que os meninos já mandaram um vídeo top para passar a igreja de Palmas, e foi passando, irmão, não passou o vídeo de Palmas, não passou o Tocantins, não. Aí depois chegou uma mensagem lá, dizendo que foi enviado um e-mail, e aí o demônio do e-mail mandou para o spam, irmãos. Não sabia, Wellington, que tinha esse demônio dos e-mails. Mas aí, olha que coisa linda, porque assim, os crentes, os irmãos de Palmas, irmão, tudo com atitude tão humilde, né, tudo assim, santo, né, dizendo assim, que é isso, sem problema, tá tranquilo, tá de boa. Aleluia! Isso precisa morrer dentro de nós, irmãos, amém? Isso precisa morrer dentro de nós. Mas entendeu? O que eu estou dizendo, irmãos, também não é que nós temos que ter uma atitude passiva e que as pessoas podem nos explorar e elas podem fazer o que quiserem. Não, não é isso. Eu vejo até o exemplo de Paulo, aqui em Filipos mesmo, quando ele chegou lá em Filipos, e ele pregando ali, irmãos, ele expulsou o demônio de uma menina que estava adivinhando as coisas. Os senhores dessa moça, né, os donos dessa escrava, ficaram tão irados que açoitaram Paulo e Silas nus. Fizeram, meu irmão, um negócio terrível com eles, né? E aí depois os magistrados se reuniram e aí pensaram bem a respeito do que eles tinham feito e foram lá para soltar eles e dizer, olha, liberaram vocês podem ir embora. Aí Paulo, na hora, ele disse, epa, peraí, não é assim não. Não é assim não, porque eu sou romano. Vocês fizeram isso com um cidadão romano. Agora que eles venham aqui, pessoalmente. Tinha um amigo meu, pastor, que ele dizia uma frase muito teológica, muito profunda. Ele dizia assim, Jesus nos salvou, mas não nos abestalhou. Ou seja, o que nós temos que fazer não é abrir mão dos nossos direitos, não. Mas nós temos que ter uma atitude ou uma postura onde o Evangelho, onde a mensagem do Evangelho, onde o exemplo, o modelo de Jesus realmente prevaleça na nossa vida. E nós não vivamos nos ofendendo com qualquer coisa, não é? Nós não podemos ter essa atitude. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Amém. Aleluia. Vamos avançar. O que eu tenho que fazer para me parecer com Jesus ainda mais, Nery? Como é que eu posso ser humilde como Jesus? Então, a primeira coisa é
a primeira coisa é esvaziar-se a si mesmo. A segunda coisa que eu tenho que fazer, e que o texto me diz, é assumir a posição de servo. Assumir a posição de servo. Vamos para o texto novamente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A palavra servo aqui, do grego, é doulos. E doulos significa exatamente escravo. Ela pode significar escravo. Então, vamos imaginar, até para os irmãos daquela igreja, naquela realidade e contexto que vocês já ouviram aqui, eu falando, eles ouvirem que Jesus, sendo Deus, a posição hierárquica mais elevada do universo, como que Deus pode voluntariamente se colocar nessa posição agora de escravo? Porque, irmãos, a figura do escravo para eles era a figura mais baixa, era aquele que estava ali, né, lavando os pés empoeirados dos outros, né, era uma posição muito baixa socialmente. Então, isso para eles era um choque, mas foi exatamente isso que Jesus fez. E o que é que isso nos ensina sobre humildade? Exatamente porque a humildade, talvez, ela é isso, ela não é somente eu abrir mão de quem eu sou, mas é eu estar disposto a assumir até quem eu não sou, né? Assumir até o que eu não sou. Eu vou me colocar nessa posição. Eu vou realmente me humilhar ali, se necessário, para me colocar nessa posição. Foi isso que Jesus fez. Eu estava lembrando do exemplo de João Batista. Não sei se você sabe, mas João, ele era primo de Jesus. Ele era primo de Jesus. E quando Jesus se apresentou publicamente no seu ministério, João Batista, irmãos, estava num sucesso só. João Batista era o cara do momento. O povo se reunia nas margens do Jordão lá para ouvir o João Batista pregar, para ser batizado, né? João Batista estava bombando no YouTube, milhões de views no YouTube, vários milhares de inscritos no seu canal. E aí o que acontece? Aparece Jesus. Sabe o que João faz no auge do seu sucesso? Quando ele olha para Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não pensa nem por um minuto de manter aquela posição, de se colocar como alguém superior, mas ele olha para Jesus e diz: dele eu não sou digno nem de desatar os cadarços do seu sapato. Eu não sou digno. Olhem para ele, sigam ele. João Batista não tem problema em se colocar em uma posição de servo quando ele está diante de Jesus. Como consequência, sabe qual é o testemunho de Jesus acerca de João Batista? Jesus diz a respeito de João, lá em Mateus 11:11, diz: dos meios do nascido de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Você sabe por quê? Porque, irmãos, é isso que se espera de quem ama Jesus, que nós assumamos essa posição de servo. O reino de Deus é isso, irmãos, é servir. A pergunta que eu faço para você é: por que nós temos tanto apego com posição? Por que nós temos esse negócio do reconhecimento e queremos a todo custo ser reconhecidos, ser exaltados, aplaudidos, elogiados? Por quê? Alguém pode me responder, por favor? Eu queria analisar com você algo, porque isso está enraizado dentro da nossa natureza. Isso é uma falha no hardware que herdamos lá do Adão. O Adão, irmãos, lá no céu, eu imagino que lá deve ter uma escolta pesada lá protegendo o Adão. Porque quando chegar lá no céu, acho que vai ter muita gente que vai bater na porta da casa dele para bater um papo. E aí essa falha de hardware, né, fez com que nossa natureza tivesse essas necessidades. Em 1940, um psicólogo chamado Abraham Maslow desenvolveu uma teoria psicológica chamada a pirâmide das necessidades. Queria colocar rapidinho no telão, só para a gente poder ver isso aqui, ó, que ele diz que
o ser humano, ele tem essas necessidades que vai ali da base e ao topo. E eu queria que você olhasse comigo ali, porque lá no topo está a realização pessoal, mas logo abaixo tem lá reconhecimento, status, estima. Isso está enraizado nessa natureza, irmãos, nessa natureza caída, pecaminosa. E é por isso que às vezes você fica tentando entender, Deus, por que eu tenho tanta dificuldade com orgulho? Por que isso é tão difícil para mim, para eu superar, irmãos? Porque isso está na sua natureza. E qual é a única forma de vencer isso? O Evangelho, só Jesus, só olhando para Ele, porque Ele se fez humilhação no nosso lugar. Porque Ele assumiu a posição de servo, porque Ele se colocou como aquele que era humilde o suficiente para se colocar nu naquela cruz, para que eu e você não pudéssemos ou não precisássemos passar por isso. A única forma de nós vencermos isso aqui, irmãos, é olhando para Jesus. A única forma de nós vencermos isso aqui é olhando para Jesus. Se nós fizermos um paralelo com Adão, aquele que, por meio do pecado, gerou essa natureza, né, caída, nós fizermos um paralelo com Adão, com Jesus, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver um Adão que, mesmo sendo criatura, desejou ser igual a Deus por causa da sugestão de Satanás. Mas nós vemos Cristo sendo Deus, mesmo sendo Deus, humilhando-se a si mesmo e assumindo forma de servo. Nós olhamos para o Adão e vemos alguém que tentou subir através da desobediência, mas nós olhamos para Jesus e vemos alguém que desceu com obediência total. Nós olhamos para o Adão e vemos alguém que trouxe queda para toda a humanidade, mas nós olhamos para Jesus e vemos alguém que redimiu todos os homens através de um sacrifício na cruz. A pergunta hoje é: qual é o exemplo que nós estamos seguindo? Qual é o modelo que nós estamos seguindo? Nós estamos seguindo o exemplo de Adão ou estamos seguindo o exemplo de Jesus? Com quem é que nós estamos nos identificando? Com quem é? Nós não podemos permitir que essa busca por status, por posição, por reconhecimento nos governe. O complemento daquele texto de João que nós lemos agora há pouco, né? Quando Jesus diz assim, olha, dos nascidos de mulher não tem ninguém que seja maior do que João. Eu acho interessante porque a parte B do versículo, Jesus completa dizendo, todavia, no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Irmãos, para que ficarmos com essa busca por reconhecimento dos homens? Ei, o maior dentre os nascidos de mulher, o maior entre os homens, no reino dos céus, ainda é o menor. Amém? Você está comigo aqui? Então pare com essa busca desenfreada por aplausos. Pare, irmãos. Às vezes ficar ofendido porque fulano falou com todo mundo e não falou comigo. Porque citou o nome de todo mundo e não citou o que eu fiz. Porque eu fiz e ninguém viu, ninguém reconheceu. Ei, meu irmão, como diz a pastora Marileia, esposa do pastor Sabá, Jesus tirou foto, querido. Os céus estão registrando. Os céus estão registrando. O nosso ministério, irmãos, ele tem que ser o ministério do servo, ele tem que ser o ministério da bacia e da toalha. Nós precisamos estar dispostos a descer, a lavar os pés. Foi isso que Jesus fez, né? João 13, 4 e 5, relata aquele momento em que Jesus se levanta da mesa, tira a capa, coloca a toalha em volta da cintura, e a Bíblia diz, depois disso, ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Se Jesus fez isso, nós também podemos fazer. Coloque, meu irmão, a toalha na sua mão, né, a bacia, e lave os pés. Reconheça o valor de todos que estão à sua volta. Pare de ser aquela pessoa que vive depreciando os outros. Perdão, aqui a parte profética agora entrando, tá? Mas pare. Às vezes tem pessoas que até nas suas brincadeiras, as brincadeiras são depreciativas. Ei, meu irmão, pare com isso. Pare com isso. Reconheça o valor que há nos outros. Se você olhou para o irmão e achou que ele não estava bem vestido, bem trajado, meu irmão, elogie algo. Diga, meu irmão, que branco do olho bonito.
Nunca vi um olho com essa parte branca assim tão linda. Ei, reconheça o valor dos outros. Pare de ser esse que deprecia até nas brincadeiras. Fecha parênteses. Humilhar-se, ou melhor, olhar para Jesus e ver esse exemplo de humildade, irmãos, é isso. Então, primeiro é esvaziar-se totalmente. Segundo é assumir a posição do servo, né? A posição do servo, aquele que pega a bacia e a toalha. Mas terceiro, para nós caminharmos para o fechamento. Terceiro, é humilhar-se a si mesmo e obedecer. Vamos para o texto novamente, Filipenses 2, verso 8 também, que ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Vamos lá. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nota comigo aqui que o texto não diz que Jesus foi humilhado. Jesus não foi humilhado. Jesus humilhou-se voluntariamente. Jesus escolheu se humilhar. E isso faz toda a diferença, porque nós podemos, talvez, olhar para Jesus e ter uma visão de um Cristo, de um Messias indefeso, não é? Que foi feito um ato covarde contra ele. E, irmãos, não é essa. A realidade não é essa. Eu olho para a minha Bíblia e eu vejo que quando Jesus estava ali no Getsêmani e com os discípulos à noite, e aí chegaram lá os guardas do templo e os romanos e uma multidão para prendê-lo, e naquele momento de alvoroço, a Bíblia diz que Pedro saca a sua espada e ele vai para partir a cabeça do Malco ao meio, aí o Malco dá uma viradinha assim, corta só a orelha, essa é a minha interpretação, e aí Jesus olha para o Pedro, e aí ele fala o seguinte, Mateus 26, 53, ele diz: você não acha que eu posso pedir ao meu Pai, e Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião tinha 6.000 soldados. Imagina a força desse exército. Aí eu te pergunto, será que alguém humilhou Jesus? Será que Jesus foi humilhado? E o que é que nós aprendemos com isso? Por que nós temos tanta resistência em nos humilhar? Por que nós nos apegamos tanto ao ter razão? Por que nós nos apegamos tanto ao nosso ego? Por que nós não assumimos esse exemplo de Jesus e nos humilhamos? Inclusive, para nos reconciliar. Para nos reconciliar. O texto de Filipenses aqui fala sobre duas irmãs que tinham ali naquela igreja, com nomes muito bonitos. Aconselho, quem tiver filho aí, pode escolher esses nomes. O nome era Evódia e Sintique. Nomes bonitos, né? E Evódia e Sintique tinham tido um problema de relacionamento, que a Bíblia não fala qual era. Mas a Bíblia diz que Paulo recomenda que alguém vá lá e ajude elas a fazer as pazes, a se reconciliarem. Porque isso já estava criando um problema para a igreja. Irmãos, essas mulheres foram cooperadoras de Paulo, estavam juntos com ele no ministério, mas estavam presas a essa posição altiva, né, em cima de uma caixa de fósforo, achando que era alguma coisa, e não queria abrir mão. Não estavam dispostas a se humilhar, uma esperando pela outra. Irmãos, isso é tamanha imaturidade, é tanta imaturidade da nossa parte. Humilhe-se. Vamos olhar para o exemplo de Jesus e aprender a fazer isso, a se humilhar, não é? O que eu tenho que fazer, Nery? Primeiro, humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Tenha uma oração sincera, transparente. Seja vulnerável diante de Deus, como aquele publicano foi. Aquele publicano, na sua oração, que reconheceu, dizendo: eu sou um pecador. Enquanto os fariseus estavam tentando se justificar e falando do que eles eram e do que eles tinham direitos,
o publicano reconheceu, dizendo, eu sou um pecador. Faça isso, irmãos. Seja vulnerável, reconheça sua fragilidade diante de Deus, humilhe-se diante dele. Segundo, reconheça os seus erros e reconcilie-se com quem você ofendeu. Faça essa oração hoje. Isso é tão sério que a Bíblia diz que quando você vem fazer a sua oferta, a Bíblia diz, deixa a tua oferta no altar e vai procurar aquela pessoa que está ofendida com você. Vá lá, meu irmão. Ei, se humilhe. Se humilhe, diga, ei, querido, por favor, me perdoe. Ainda que você ache que tem razão, tá bom? Ainda que você ache que você tem razão, vá lá e diga, querido, se a forma como eu falei, se aquilo que eu falei feriu você, por favor, me perdoe. Me perdoe, eu venho aqui, sinceramente, eu quero reconciliar com você. A sua amizade, ela é preciosa para mim. Eu quero manter o meu relacionamento com você, por favor, me perdoe. Humilhe-se também, meu irmão, diante daquelas pessoas que ofenderam você. Libere perdão. Por que você vai sustentar isso? Lembra que nós estávamos falando do liberar espaço? Que às vezes a gente tem dificuldade de se esvaziar. Às vezes a mensagem de armazenamento cheio está acontecendo, está chegando aí na tua tela, porque tem essa mágoa dentro de você, porque tem isso que você está guardando, isso está ocupando espaço dentro do seu coração. Se desprenda disso, meu irmão, lança isso fora. Já disse isso várias vezes, eu sei que você já ouviu em algum lugar, mas a mágoa, ela é um veneno que você bebe e fica esperando o outro morrer. Olha que insanidade, não é? Liberte-se disso, lance isso fora, lance isso fora. Nós precisamos perdoar. O pastor Eibe, ele fala que é melhor ficar vermelho por 5 minutos do que amarelo a vida toda. Se você for lá, meu irmão, e se humilhar, vai durar 5 minutos aquela experiência. Mas se você não fizer isso, você vai ficar amarelo a vida todinha. O que é melhor? Não tenha receio, não tenha temor de fazer isso, de se humilhar. Se Jesus se humilhou a si mesmo, meu irmão, por nós, por que nós vamos nos prender a essas coisas? Não é? Às vezes a gente faz uma leitura errada, uma leitura equivocada, lá daquele texto de Mateus, né, quando o texto diz o seguinte, o texto diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu já vi muita gente falando desse texto e dizendo, porque os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. É aqueles que a si mesmo se humilham. Precisa ser uma atitude voluntária de humilhação. Olha que loucura. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura, meu irmão, para os que não creem. Mas é isso que nós olhamos para Jesus e estamos aprendendo hoje. Aleluia.